Olá, sou Luciano Lanes, editor da revista Coaching Brasil. Vamos continuar falando sobre a questão de vendas em coaching e agora nós já estamos falando sobre valores. No vídeo anterior eu falei sobre a questão do coaching pro bono e o coaching pago. As pessoas têm falado muito, principalmente aquelas que estão começando no coaching, elas têm um discurso comum dizendo que quando elas oferecem coaching gratuito, pro bono, é muito fácil elas conseguirem clientes. Mas quando elas querem começar a cobrar, os clientes desaparecem. Então no vídeo anterior eu falei um pouco sobre isso e agora eu quero falar sobre quanto cobrar pelo seu coaching. Então, como esses dois vídeos estão muito conectados, eu quero voltar ao conceito base que rege todo esse processo. E o conceito base é percepção de valor. A grande pergunta é: quanto vale o seu coaching? E o seu coaching, o valor dele está muito vinculado com o valor percebido pelo seu cliente. Então deixa eu fazer um paralelo com itens que nós encontramos no mercado de automóveis. Então eu quero fazer uma comparação entre processos de coaching e automóveis. Vamos considerar que você comece cobrando um valor de R$100 a tua sessão de coaching. E vamos dizer que lá na frente você esteja cobrando R$1.000 a sua sessão de coaching. Esses valores são valores reais hoje. Hoje eu digo agosto de 2018. R$100 para uma pessoa que está começando é um valor plausível. E R$1.000 a sessão de coaching é um preço médio para coaching executivo. Muito bom. Então vamos fazer um paralelo entre esses valores e automóveis. Com R$25.000, que seria o carro mais barato que você pode encontrar 0 km no mercado, que é um Fiat Mobi. Então por R$25.000 você compra um Fiat Mobi. Já por R$50.000 você consegue comprar um Volkswagen Fox. Subindo um pouco mais, indo para R$100.000, você consegue comprar um Toyota Corolla. Subindo um pouco mais, indo para R$150.000, você vai comprar um Audi Q3. Por R$200.000 você consegue comprar uma Mercedes A250. E finalmente, por R$250.000, você compra uma BMW 328i. Ok, mesmo para quem não entende nada de carro, é fácil perceber que existe uma diferença de padrão entre esses automóveis. A diferença é: qual é o valor que ele agrega para quem está comprando? Para uma pessoa que busca mais conforto, mais desempenho, sofisticação, status, ela vai optar por modelos mais elegantes, modelos mais caros. Para a pessoa que esteja com o bolso vazio ou que busque simplesmente alguma coisa muito prática para resolver o seu problema de transporte, um Fiat Mobi resolve o problema dela. Então vamos lá. A grande questão aqui, quando nós falamos de carro, é quanto custa e quanto vale. Se você pega vamos pegar o carro mais caro aqui que nós falamos, a BMW 328i. Ela custa R$250.000. Agora, a grande questão é: ela vale para você R$250.000? Muitas pessoas poderiam dizer: não, com esse valor eu, em vez de comprar um carro, eu compro uma casa ou dou entrada em metade de uma casa. Enfim, eu tenho outras coisas para fazer com esse valor. Enquanto outras pessoas encontram valor em pagar R$250.000 por uma BMW 328i. Legal. Quando nós falamos em serviços, nós podemos fazer o mesmo paralelo. Quanto custa e quanto vale. O quanto vai custar está vinculado com o quanto vale para o seu cliente. Então, quando você faz processos pro bono, gratuitos, o seu cliente não está pagando nada. Então a percepção de valor que ele tem, ela fica muito deturpada, porque na ótica dele, ele está fazendo um favor para você de emprestar o tempo dele para que você possa exercitar suas habilidades na sua nova profissão de coach. Tudo bem? Ele tem certa razão.
Agora, você também precisa aproveitar muito bem estas oportunidades para você ir despertando dentro de você quanto você está começando a agregar de valor para essa pessoa. Então, olha só, você está dentro de um processo pro bono e de repente você fica frente a um cliente que você conseguiu obter um grande resultado porque ele teve uma consciência muito grande de que ele estava com a meta errada. Então você viu que o seu processo, a sua intervenção, agregou valor a esse cliente. Esse cliente vai sair do seu processo falando muito bem de você. A grande questão é quanto que você está agregando de valor para o seu cliente. Então, a grande questão é percepção de valor. Quanto é que você deve cobrar pelo seu processo? Diretamente ligado a quanto que o seu cliente tira de valor do seu processo. Com o passar do tempo, você vai notar que você vai ganhando mais experiência, a sua escuta está ficando cada vez mais ativa, mais aguçada e você está conseguindo identificar lacunas na fala do seu cliente. E quando você faz perguntas que apontam para essas lacunas, o seu cliente tende a preencher essas lacunas ou procurar o que está faltando ali, o que ele precisa olhar que ele ainda não viu. E aí a pessoa fará as descobertas dela e essas descobertas estão ligadas com os resultados que ela vai obter. Muito bem, essa é a base da precificação de um processo de coaching. Agora, quanto cobrar vai depender de uma outra coisa. Qual é o seu público? Você pode ter vários padrões de público, vários níveis de público. Agora falando sobre a classe socioeconômica. Então você pode posicionar o seu coaching dentro de uma classe A, dentro de uma classe B, dentro de uma classe C, dentro de uma classe D. Essa é uma outra decisão que você precisa tomar também quando você está estabelecendo a sua carreira. Quando nós estamos falando de quanto vale um processo para uma pessoa, a grande questão é qual é o problema que essa pessoa está querendo resolver através de um processo de coaching? Qual é a meta que ela está querendo alcançar através de um processo de coaching? E quanto isso vale para ela? Imagine que uma pessoa tenha uma meta que seja relativamente simples e ela precisa realmente de alguém que a ajude a estruturar o pensamento de uma forma lógica, colocar as coisas no papel, estabelecer algumas metas, cumprir essas metas e atingir o seu objetivo. Quando se trata de um processo com essa simplicidade, com essa clareza, você não precisa de uma pessoa com um gabarito extraordinário para fazer com que esse coach consiga atingir o seu objetivo. Agora vamos pensar num outro caso. Uma pessoa que passa por limitações vindas de algumas crenças limitantes internas que ela não consegue identificar. Ela já fez alguns processos de coaching, não conseguiu identificar. Ela já fez um monte de outras coisas, não conseguiu identificar. Então, essa pessoa tende a procurar um coach que tenha um gabarito muito melhor, que tenha recursos muito melhores, que tenha uma experiência muito melhor, que tenha a competência de conseguir montar o quebra-cabeça que os outros não conseguiram montar. E aí a grande questão é quanto vale para essa pessoa a descoberta daquilo que está impedindo o seu desenvolvimento, o florescimento da sua prosperidade financeira ou profissional. Vale muito. Então, para essa pessoa que pode ter passado por alguns coaches que podem ter cobrado cerca de R$200 a hora e ela não conseguiu resultado, quando ela escuta falar de um coach muito bom, que ajudou José, que ajudou Maria, que ajudou João, que ela tem referências positivas de outras pessoas e ela acredita que esse coach possa efetivamente ajudá-la a resolver, ela está sim disposta a pagar um valor bem mais elevado. Por quê? Porque ela está enxergando valor naquilo que ela vai fazer.
Então, uma coisa que ela precisa ter muito clara mesmo que um coach que ela vá seja muito renomado, que ele cobre, vamos dizer, R$ 1.000 a hora, isso não é garantia de que ele vai conseguir fazer com que ela saia de lá com seu problema resolvido. Garantia, não há garantia, mas a probabilidade de que ele consiga fazer questões interessantes, convidar essa pessoa a enxergar cenários, enxergar coisas que até então ela não tinha visto e deixar o seu quadro muito mais claro, a probabilidade é enorme. Então, uma pessoa tem uma tendência muito maior a pagar um valor elevado para quem ela julga ter gabarito suficiente para resolver o problema dela. E ela sempre vai fazer a seguinte conta: o valor que eu vou pagar vale a resolução do meu problema? Se a resposta for sim, a pessoa paga sem pechinchar. Se a resposta for não, ela vai declinar da sua oferta e dizer que no momento ela não está com caixa, no momento ela não tem dinheiro, enfim. Quando alguém diz que seu processo está muito caro, no fundo ela está dizendo para você que eu não enxergo valor no seu processo frente ao problema que eu tenho. Essa é a grande questão. Então, um ponto muito importante tenha clareza do valor que você agrega para os seus clientes e comece a fazer a sua precificação de acordo com esse valor. E segundo, quando um possível cliente diz para você que ele não tem dinheiro ou que depois ele volta, é um sinal claro de que ele não está enxergando o valor naquilo que você está oferecendo para ele. Não se preocupe, isso não tem nada a ver com você. Tem a ver com o valor que ele está enxergando. Da mesma maneira que uma pessoa que opta por comprar um Corolla, ele não enxerga valor em dar tanto dinheiro em uma BMW, porque um Corolla resolve o problema dele, ou um Fiat Mobi resolve o problema dele. Então tenha clareza disso, aguce cada vez mais a sua percepção de quanto você está agregando de valor para o seu cliente, e siga em frente. Eu quero pedir para você a gentileza de você dar uma curtida nessa nossa publicação, de compartilhar essa nossa publicação, para que mais pessoas possam ter acesso a esse material. Esse é o nosso grande instrumento de comunicação e de alcançarmos novos públicos. Gratidão e até breve.